pessoal, tudo bom com vocês? Bom pessoal, hoje nós vamos estudar, nós vamos para a nossa aula 12, onde iremos estudar o efeito estufa, tá certo? Vamos, em nossa aula, abordar os conceitos do efeito estufa, tá? A importância deste efeito para haver a vida no nosso planeta Terra, tá certo? Nós vamos conceituar este efeito, estudar as suas formas, como mesmo se propaga, como mesmo ocorre, e as suas devidas importâncias, tá bom? Eu separei aqui algumas imagens, para a gente elucidar, qual vai ser, o nosso princípio de estudo desta aula, tá certo? Aqui é a nossa primeira imagem, a segunda imagem e a terceira, que a gente irá discutir ao longo das nossas aulas, as devidas aplicações deste efeito. Bom, pois bem, para que a gente, inicialmente consiga evidenciar o efeito estufa no nosso planeta, eu separei aqui, primeiramente, para a gente estudar o funcionamento de uma estufa para a criação de plantas, aquelas estufas que tem em locais onde há venda ou comercialização de plantas, tá bom? Isso, para que a gente vai estudar, esse efeito estufa para a criação das plantas, Por que a gente vai estudar essas estufas? Bom, a gente vai estudar isso primeiramente porque o processo, da estufa se assemelha muito com o efeito estufa em nosso planeta. É por isso que a gente vai estudar para que a gente possa, fazer uma analogia entre a estufa tradicional, que a gente já, como citou, se encontra em comércios, locais onde há produção de plantas, e o efeito estufa que ocorre no nosso planeta, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula iniciar. Então, inicialmente vamos considerar, como já falei, a gente vai compreender o funcionamento da estufa, para a criação da planta, com o propósito de relacionar esse processo com esse processo tradicional com o fenômeno de efeito estufa que ocorre no nosso planeta. Então, inicialmente a gente vai estudar, esse esquema de estufa por meio desta imagem, tá certo? Bom, inicialmente, a gente vai considerar que a energia proveniente do Sol atravessa as paredes e o telhado, que geralmente são feitos de vidro ou de plástico. Ou seja, aqui no nosso caso, nós vamos iniciar o quê? Nós temos nossa fonte de energia térmica, que é o Sol. Ele emite calor, pelas ondas eletromagnéticas, pela forma de irradiação térmica, como a gente viu nas nossas aulas passadas, como exemplo. Ou seja, essas ondas eletromagnéticas irão, vir, essa propagação de calor por meio de radiação, irão vir para a nossa estufa, Elas não irão ter dificuldades para entrar dentro da mesma, tá certo? Assim, essas ondas, vindo do Sol, as ondas eletromagnéticas, essa forma de propagação de calor, irão aquecer o interior da nossa estufa, tá certo? Porque ela está vindo aqui nossas ondas eletromagnéticas e a propagação do calor irá aquecer o interior da nossa estufa, tá? Pela irradiação, como eu já disse. No entanto, o vidro e o plástico, que são incolor, que não há cores, permite que a energia entre, como eu disse. Mas, no entanto, dificulta a saída dessa energia, tá certo? Assim, a temperatura interna da nossa estufa irá aumentar, tá certo? Por quê? Porque está entrando, calor por meio da irradiação solar e está tendo pouca saída, da irradiação que dentro da nossa estufa. Está tendo pouca saída de calor. Ou seja, irá ter calor refletido, em toda a nossa estufa. Assim, a temperatura interna de nossa estufa, será maior do que a nossa temperatura externa, do nosso ambiente. Tá certo, pessoal? Então, esse princípio aqui a gente vai, ao longo da aula, vai aplicar também ao fato, do aquecimento, do efeito estufa em nosso planeta, tá bom?
como ele só para elucidar. Eu também separei para vocês, né, pra vocês verem, uma animação desse efeito, né, animação do funcionamento dessa estufa, tá certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Essa animação para que vocês consigam compreender melhor como ocorre, né, esse processo de aquecimento de uma estufa, tá bom? Então, pessoal, aqui está a nossa animação, tá? Aqui a gente pode ver, né, que ó, o calor, né, aqui pela nossa irradiação, né? Calor que vem do sol, que está, nós vamos dizer que vem aqui o calor, ele vem, né, e entra, né, a propagação de calor por meio de radiação entra em nossa estufa. Só que ao entrar, né, os materiais compostos da estufa dificultam a saída, né, deste calor, nessa propagação de calor. Ou seja, fazendo com que o calor fique no interior, né, a temperatura no interior da estufa aumente de forma mais significativa do que a que está no exterior da nossa estufa, né? Então, a gente agora vai ver os conceitos, né, do efeito estufa no planeta Terra e relacionar, né, com o efeito estufa que a gente vê em estufas tradicionais do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá, dar continuidade à nossa videoaula. Então, vocês podem perguntar, então, professor, o que é o efeito estufa que ocorre no nosso planeta Terra? Pois bem, na atmosfera terrestre está presente alguns gases, como os gases carbônicos, vapores de água e metano, que atuam em escala global, ou seja, estão em todo o nosso planeta. Esses gases, né, estão compostos em todo o nosso planeta, né, ao redor de todo o nosso planeta, tá? Em toda a nossa atmosfera terrestre, tá certo? Bom, esses gases formam uma camada que retém mais da metade dos raios solares na atmosfera, né? Ou seja, nós vamos ter aqui nosso planeta Terra, e aqui dentro do nosso planeta Terra haverá esses gases, né, que fazem a retenção, né, das camadas de raios solares, né, que vêm do nosso planeta, do nosso estrela-sol, né? Quando elas entram, né, os raios solares, mesmo efeito da estufa, né, que a gente pode ver, ó, os raios solares irão vir, né, para o nosso planeta Terra, só que né, as propagação de calor, né, os raios solares, né, os raios aqui de calor quiserem sair do nosso planeta, terão dificuldade, né, por questão dos gases que há em a nossa atmosfera, né, assim ocorrendo o efeito estufa. É por isso que ele é denominado efeito estufa, porque parece, né, é análogo ao efeito que ocorre nas estufas tradicionais, né, dos comércios, né, dos locais onde há o cultivo de plantas, tá certo? Aqui eu trouxe também algumas imagens, né, ó, como eu já falei, ó. Aqui nós temos o Sol, né, irradiando calor, né, por forma de radiação térmica, né? E aqui, ó, os raios solares batendo no nosso planeta, né, na superfície do nosso planeta e buscando sair do nosso planeta, tá? É importante ficar também claro que os raios solares também conseguem, né? Só que a estufa, né, efeito estufa, está para quê? Para que alguns raios, né, fiquem dentro do nosso planeta, assim aquecendo o nosso planeta Terra, tá certo? Aqui também temos outra imagem, tá? Ó, como aqui, ó, eu trouxe essa imagem especificamente para mostrar como é a representação, né, desses gases do efeito estufa, né? Como ocorre essa camada de gases, né? Como é que ela é constituída, tá certo, pessoal? Como ela é formada, tá bom? Aqui é um processo, né, de refração, né, de entrada da energia solar e também o processo de estufa do nosso planeta, tá bom? Aí aqui também, ó, separei outra imagem, tá? Para uma imagem maior, para vocês ficarem, né, conseguirem visualizar melhor como ocorre esse processo de efeito estufa, tá certo? Então, simplificando, tá? O efeito estufa é o quê? Bom, temos, né, a energia, né,
térmica emitida por irradiação, né, que chega à nossa superfície terrestre e a partir daqui a superfície terrestre reflete, né, manda essas ondas, né, essas ondas de calor para a nossa atmosfera, né, onde as mesmas contêm gases, né, que fazem com que o efeito estufa exista, né, fazem com que essas ondas de calor batam lá no nossa estufa, né, que é esses gases que protegem a nossa atmosfera e fazem com que as ondas, né, de calor voltem para a Terra, assim aumentando a temperatura terrestre, tá certo? Mas vocês podem se perguntar, mas professor, se não existisse o efeito estufa, o que iria acontecer com o nosso planeta? Bom, essa é uma boa pergunta. Por que é uma boa pergunta, professor? Porque a gente pensa, né, que o efeito estufa só faz mal ao nosso planeta. Pelo contrário, né, ele faz muito bem. Porque se não fosse efeito estufa, a gente consequentemente, não conseguiria ter vida na Terra. Porque ele é bem importante para ver a vida na Terra, né? Porque ele auxilia na estabilidade da temperatura do nosso planeta, tá certo? Ou seja, temos aqui outra, né? Se não existisse o efeito estufa, a temperatura média, né, do nosso planeta seria significativamente baixa. Assim, praticamente toda a água estaria congelada e seria muito difícil existir vida tal como conhecemos. Então, se não houvesse efeito estufa na escala em que atualmente ocorre, possivelmente não haveria vida na Terra. Ou seja, possivelmente a Terra teria bastante gelo ou seria congelada, né? Se não existisse, né, efeito estufa, a Terra teria uma temperatura muito baixa, assim tendo, né, grande parte de sua água, de seus mares congelados, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham compreendido, né, a importância do efeito estufa para a nossa vida no nosso planeta, tá certo? Na próxima aula, a gente vai abordar o que, pessoal? A gente vai abordar como esse efeito estufa está relacionado com o aquecimento terrestre, né, que a gente está passando agora, aquecimento. Aí você pode perguntar, professor, mas como o efeito estufa está relacionado com o aquecimento terrestre? Bom, o efeito estufa vai estar relacionado, né, pelos atos dos humanos, né? Porque o efeito estufa é algo natural, mas como o ser humano, né, está poluindo muito nossa atmosfera, né, com gases poluentes, o efeito estufa passa a ser uma coisa muito fora do natural, né? Muito grande, muito drástico, ou seja, fazendo com que a Terra aqueça demais, além do normal. Então esse vai ser o nosso ponto que nós vamos discutir na nossa aula, né? Nossa próxima aula, nossa aula 13, né? Os conceitos de por que está acontecendo o aquecimento terrestre e também a gente vai analisar também quais são os meios, né, que a gente pode estar fazendo para que esse aquecimento, né, possa estar diminuindo, né, as nossas atitudes que a gente pode mudar no nosso planeta para que esse aquecimento possa vir diminuir, né? Então eu separei aqui algumas atividades para vocês simples, tá, da nossa aula de hoje, né, de como ocorre o efeito estufa e qual a importância do efeito estufa para ver vida na Terra. Então eu espero que vocês tenham compreendido essa parte, né, da importância do efeito estufa para o nosso planeta, né, qual é o conceito de efeito estufa, né, espero que vocês tenham entendido que se sem o efeito estufa nosso planeta Terra não teria vida, né, não teria água, né, no nosso planeta e nem consequentemente não teria vida, né. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar ela pelo meu e-mail, que está disponível na plataforma. E essa foi a nossa aula de hoje, galera. Muito obrigado e até a próxima aula.